Nós estamos no ano da liberdade, né? Então todo o nosso ano vai ser focado em todos nós voarmos como águia, né? Na verdade, libertação, queridos, e aí a gente coloca ano da liberdade, que é semelhante a uma pessoa que tem um lixo na sua casa, está lá o lixo, e aí tem as moscas, todo dia das moscas ao redor do lixo, e a pessoa tira as moscas, só que depois no outro dia volta as moscas de novo. O que significa? Se nós só expulsar o demônio, e isso acontece, nós expulsamos mesmo os demônios, é a mesma coisa que tirar as moscas. A libertação acontece não quando tira apenas as moscas, quando tira o lixo do alimento. Então muitas vezes as pessoas estão no seu interior com um lixo, problemas emocionais, traumas, complexos, falta de perdão, ódio, inveja, e elas precisam não só que alguém expulse o seu demônio, se é que tem algum demônio, mas principalmente a libertação se encontra quando o demônio sai. E o que se faz com aquela casa ao qual o espírito sai? Aí funciona então o que nós entendemos de libertação, liberdade. Então nesse ano, queridos, né, no ano da liberdade, vamos trabalhar várias séries, buscando fazer você ser uma pessoa que vai dizer no final do ano: rapaz, eu de fato sou livre, nada mais me prende, nenhum vício me prende mais, nem o sentimento me prende mais, eu mesmo não me prendo mais, eu estou livre como uma águia para voar. Amém, queridos? Então nós trabalhamos e entendemos que a primeira coisa que você tem que entender para você ser liberto é você estar resolvido na tua identidade. Você tem que saber quem você é em Cristo, você tem que saber por que você nasceu, você tem que saber quais são teus problemas, quais são teus complexos. O texto que nós inauguramos o ano foi: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então é necessário nós conhecermos a nós mesmos, em toda a nossa completude, sabermos quem nós somos em qualidades, em defeitos, saber aonde nós temos que mudar, aonde nós temos que evoluir e o que nós temos que fazer permanecer em nossas vidas. Então nós vimos várias coisas aqui, e hoje, queridos, eu queria trabalhar com você uma mensagem que tem como título Relacione-se. Olha só, relacione-se. Hoje eu quero falar com você do poder que os relacionamentos possuem para moldar a nossa identidade. Até aqui, queridos, nós fomos falando, não deixe ninguém definir a identidade. Meu irmão, a gente falava, não deixe teu pai nem tua mãe definir quem você é definido por Deus. Então nós entendemos que Deus precisa nos definir, é Deus quem diz quem nós somos, é Deus quem define a nossa identidade. Certa vez Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos disseram: o povo diz que o senhor é um profeta, que o senhor é um curandeiro. Ok, e quem vocês dizem que eu sou? Daí o apóstolo Pedro pega e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus olha e diz: rapaz, isso não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi o próprio meu Pai que te revelou isso. Ou seja, a identidade nossa está baseada no que o povo fala, não no que as pessoas falam, mas naquilo que a voz de Deus diz sobre nós. Quando Jesus Cristo batizou, a Bíblia diz que os céus se abriram, a pomba pousou nele e uma voz bem clara disse: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Pronto. Eis a definição de Jesus. Ele era o filho amado por Deus. Momentos depois, o diabo chega e diz: Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra aí. Qual que era o problema ali? Era ele fazer a pedra virar pão? Não, era Jesus ter que provar para o diabo que ele era filho de Deus. E quem está resolvido em sua identidade não precisa provar nada para ninguém. E por isso em nenhum momento Jesus cedeu às tentações do diabo, que dizia: se tu é filho, transforma essa pedra em pão. Se tu é filho, se atira ali de cima, que os anjos irão te pegar. Se tu é filho, eu te darei todos os reinos. E Jesus está dizendo assim: ó, diabo, Satanás, eu sou filho, você querendo ou não, eu sou filho de Deus, eu transformando pedra em pão, não. Ou seja, você só vai ser resolvido em sua identidade quando pessoas falarem coisas que você não é e aquilo não te ofender mais. Você não precisa provar para ninguém. Tem tanto cristão que cai no pecado, né? O cara está bem com Deus, né? Vem beber uma cerveja com nós ali, cara. Não, eu estou na igreja agora, não estou mais esse negócio de bebida, não.
Não vai não. Se tu é homem, se tu for homem, bebe. Eu, caramba, ele já mexeu com o meu cuidado, né, rapaz? Se eu não for, eu sou gay. Se eu ficar, então eu vou lá, vou beber para provar que sou homem. Gente, um homem resolvido vai olhar e dizer, viu seus bananas, continuem bebendo e caindo com o capiroto no chão, que eu vou estar bem com meu Senhor. Eu não preciso beber para mostrar que sou homem. Pelo contrário, não fazendo isso que eu mostro, sou mais homem que todos vocês juntos. Amém? Então vocês entendam que a nossa identidade se resolve nisso. Mas hoje, eu quero falar com você que existe uma área na nossa vida que Deus vai moldar em nós através de pessoas. Tem uma área em nossa identidade que sim, o nosso pai vai definir, a nossa mãe vai definir, o teu irmão em Cristo vai definir, as pessoas ao teu redor Deus vai usar para definir. Deus vai definir através de circunstâncias. Por isso que eu quero falar sobre hoje o título Relacione-se. O texto, gente, vamos passar lá? Tem 3 textos aí, certo? São 3, né? Muito bem, eu trabalhei 3 textos principais para nós trabalhar hoje. Olha só, gente. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Outro texto: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois é isso o que quer dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Provérbios agora: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Queridos, é tão importante você entender que Deus deseja que você ande em comunidade, que em 3 textos Ele vai nos ensinar o seguinte: o primeiro mandamento é amar a Deus. Só que o segundo principal é amar as pessoas, é amar o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, para haver contato, para haver relacionamento humano, precisa haver proximidade. Como então uma pessoa que não se aproxima de outras pessoas pode aplicar o mandamento do amor? Não existe amor sem que haja no mínimo 2 pessoas, para que nessa proximidade venha haver ali aquilo que está em Coríntios 13: quem ama é paciente, quem ama é bondoso, quem ama não se ira facilmente, quem ama é misericordioso, quem ama é humilde. Como é que você vai amar ao próximo se o próximo não existe? O próximo tem que existir. E vou falar para vocês aqui, mas quem é meu próximo? Aí pode perguntar, nesse exato momento, olha para quem está do teu lado esquerdo, lado direito, quem não tem esquerdo. Então, esse cara é teu próximo. Esse cara é teu próximo. Olha só que maravilha. Quem sabe nunca viu na tua vida esse cara, ele é teu próximo. Nesse exato, ele é teu próximo. Mas a pessoa mais próxima de nós são os nossos familiares, são aqueles que compartilham da nossa casa. E quanto mais próximo você for de alguém, mais difícil de amar. Sabe por quê? Porque aquela pessoa te conhece bem, e você conhece bem aquela pessoa. E como nós gostamos de não ser conhecidos pelas pessoas, e como nós gostamos de pintar uma imagem lá fora, quando nós não somos aquilo dentro de casa. O maior fracasso, queridos, de uma pessoa é ser bem sucedido lá fora, mas um fracasso dentro do seu lar. As pessoas, elas têm o costume de amar quem está distante. Diz uma frase muito linda que eu gosto demais: a internet, ela aproximou a gente das pessoas distantes, mas distanciou-nos das pessoas próximas. Se você ver na internet hoje, às vezes tem 5 caras dentro da casa, é o pai, a mãe e os 3 filhos. Daí o filho está na cozinha lá: mãe, está chegando. Pai, o almoço está pronto. Tem casos que às vezes está o pai e a mãe um do lado do outro, gente. O marido e a mulher falando no WhatsApp: e aí, está curtindo hoje o dia? Estou curtindo, estou achando legal. A internet é uma coisa muito maravilhosa para nós usarmos, é um instrumento de Deus, mas ele não pode se tornar algo que vai te desaproximar do teu próximo.
Então você querendo ou não, o teu próximo é aquele com quem você convive. Então Jesus está dizendo assim: ame o japonês que tu não conhece, ame o australiano, não, ame aqueles que estão morando na tua casa. Ou durante o dia, você trabalha na empresa, você às vezes está mais dentro da empresa do que dentro da tua casa. Logo, quem são os teus próximos? Aqueles que estão na empresa. Aí Jesus vai falar o seguinte, que se tu quiser resumir Gênesis a Malaquias, os 39 livros do Antigo Testamento todo, todos os mandamentos, os 10 mandamentos que eu acho incrível, que começa com a palavra não. Não adora outros deuses, não faça imagens, não desonre os pais, não adultere, não cobice, não minta, não mate. Quer fazer tudo isso na prática? Apenas faça como Jesus disse: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse você. Todo assassino que mata alguém, você tem a certeza que ele não sonha em ser morto do assassinato. A pessoa que mata outra com um tiro, ele não gostaria que matasse ela. Então se você pensar, poxa, será que eu gostaria de magoar essa pessoa? Será que eu ia gostar que essa pessoa me magoasse? Ah, então eu não vou magoar. Será que eu ia gostar que alguém atacasse a minha família? Ah, então eu não vou atacar a família. Você começa a entender que Jesus dá a regra de ouro. E finalmente, gente, em Provérbios diz: assim como ferro afia o ferro, o irmão afia o irmão. Entenda que a tua identidade que Deus tem para dar para você, ela vai ter uma área onde o irmão que está ao teu lado vai contribuir. Eu estava num curso na Universidade da Família, agora em Jaraguá do Sul, e eu achei muito incrível. Sempre meditei nesse texto do ferro, mas eu nunca tinha visto um ferreiro falar sobre isso. E ele chegou e disse: homens, o meu avô é ferreiro, o meu pai é ferreiro profissional, e eu sou um ferreiro profissional também. E eu quero ler um texto para vocês aqui, homens, que é muito importante. E ele disse: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Ele disse o seguinte, queridos: a regra para quem for afiar um ferro é afiar primeiro tendo uma bigorna embaixo, um ferro mais pesado embaixo, para então a lâmina vir por cima e afiar o ferro. Ou seja, um ferro em cima, um ferro embaixo, para afiar o ferro do meio. Aí foi incrível, e eu quero compartilhar com vocês. O ferro em cima é Deus, o ferro embaixo é o teu irmão. Deus só vai poder afiar você em tua identidade trabalhando com um irmão, trabalhando com pessoas. Ele vai moldar você de cima, mas vai botar uma bigorna embaixo, que pode ser às vezes tua sogra, pode ser às vezes teu pai, pode ser às vezes teu amigo, às vezes teu vizinho, pode ser teu discipulador, pode ser teu pastor, pode ser um irmão em Cristo, pode ser às vezes um inimigo. E ele vai começar a te amassar, te moldar, para você ficar um ferro top. Mas cabe a nós entender isso e dizer: Deus, eu recebo o que o Senhor tem para mim, eu recebo o que o Senhor quer me fazer, eu recebo, Deus, todas as pessoas que o Senhor colocar ao meu redor para afiar a minha vida. Na vida nós vamos ter pessoas desconhecidas que tu nunca viu, nunca vai ver, mas elas existem. Na tua vida você vai ter pessoas que tu vai conhecer de ouvir falar, não de ver. Você vai ter pessoas conhecidas só de cumprimentar, que é a caixa do supermercado, é o cara da padaria, tu só cumprimenta e vai embora. Pega o frango e vai embora. Certo? Aí você tem também os amigos que são próximos, os amigos distantes, você vai ter familiares, você vai ter inimigos gratuitos, que são aqueles que te odeiam sem nunca te ver. Eu, por exemplo, tenho inimigos, queridos, de tudo que eu tenho no Brasil, e não sabem quem eu sou. Vocês me odeiam, né? Vai ter inimigos que um dia foram teus amigos. Na classe dos teus amigos, sabe, você vai ver lembranças no Facebook. Você vai estar abraçado com um cara que hoje é teu inimigo. É ou não? Facebook, quem gosta de Facebook? Tem pessoas que você vai ter que se consolar, que lá atrás era uma parceria, né? Hoje são teus perseguidores. Alguns que eram teus perseguidores antes, hoje são teus amigos. Você vai ter pessoas que são irmãos em Cristo, irmãos sem Cristo. O irmão sem Cristo é aquele que se diz crente que não é. O irmão em Cristo é aquele que é o crente. Então, como essas pessoas podem ajudar a definir nossa identidade?
Primeiro ponto então, vamos lá, primeiro ponto. Vamos lá. A vida se resume em pessoas, portanto aprenda a lidar com elas. Do nosso nascimento até a nossa morte, estaremos em contato com as pessoas. Existe uma música que canta o seguinte: eu preciso de você, você que vai precisar de mim. Nós o que, se não for? Nós precisamos de Cristo até o fim. É mais forte, legal. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem cair, sem chorar, okay? Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Falta o poder. Muito bem, todo mundo conhece essa música. Você sabia que se você perguntar uma pessoa, eu gosto de conversar com ateu, porque os ateus eles têm umas questões que são legais. Mas, por exemplo, como é que você poderia definir Deus em uma só palavra? Nós estamos falando o quê? Deus é amor. Deus é santo. Deus é justo. Mas poderíamos definir Deus em uma palavra só, chamado relacionamento. Deus é relacionamento. O primeiro PG que foi fundado na história da eternidade foi entre Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. E ali estamos compartilhando várias guias. Depois foi multiplicando com os anjos. Tinha um cara bem top que estava sendo treinado, um líder em treinamento, Lúcifer. Só que aí ele não quis saber do PGzão, quis saber o por fora. Pegou uma terça parte e abriu o PGzão por fora. O PG das trevas, o PG da escuridão. Aí, Deus então, ele sempre se relacionou com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos. Deus é um, mas Deus também é três: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Manifestado apenas em pessoa. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra pessoa, Deus Espírito Santo é outra pessoa, mas os três são um. Entendeu? Eu também não entendi. Por isso tu vai usar a fé. A fé nos faz entender que Deus é um manifestado em três, sendo que três, cada um é uma pessoa diferente, distinta, quando na verdade são a mesma pessoa. Então você tem que entender que para tu entender três, é bem fácil você ficar chocado com isso. Sabe que Deus falou que três para dizer: eu também me relaciono. Assim como estou pedindo seres humanos para vocês se relacionarem entre vocês em amor, em pureza e santidade, eu por toda a eternidade sempre me relacionei com meu Filho Jesus, com o meu Espírito Santo e Deus, sendo Deus Pai. Por exemplo, olha só, para quem gosta de dizer que não precisa de gente. Olha só, primeiro, você nasceu, quando você nasceu, mãos que tiraram você para fora, ou foi um robô? Quando você nasceu, alguém tirou você para fora, limpou ali o sangue, o pus, cortou o cordão umbilical, botou a toquinha, te jogou lá naquele estufinha lá para você ficar quentinho. Alguém colocou você lá, certo? Você nasceu, alguém te casou. Não fosse aquelas pessoas, você não tinha nascido. Aí depois você nasce, você aprende a comer, beber e andar com pessoas. Você vai aprender a estudar pelo ensino de pessoas. Você vai trabalhar porque alguma pessoa te deu um emprego. Você vai consultar a tua saúde com uma pessoa, que nós chamamos de médico ou médica. Você só pode ser amado por uma pessoa. E você só pode ser odiado por uma pessoa. Você só vai poder ser ofendido por pessoas. E vai só poder ofender pessoas. Quando você precisa de ajuda, quem vai te ajudar são pessoas. Quando você precisar ajudar alguém, você vai ajudar pessoas. Nós poderíamos falar muito mais, mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: quando você morrer, pessoas vão te enterrar.
Você entende que do teu nascimento até a tua morte você vai estar em contato com pessoas, querendo você ou não? Se isso é uma realidade, nós deveríamos então aprender a se relacionar com pessoas, não é verdade, gente? Pode estar do teu lado e falar assim, ó, você vai nascer, vai crescer e vai morrer pelas mãos de pessoas. Então aprenda a viver com gente. Ponto 2. Resolva-se em sua identidade para amar a si mesmo como pessoa. Vamos amar ao próximo com a mesma intensidade que amamos a nós mesmos. O mais legal, nesse tripé, Deus ele nos dá um tripé para nós sermos um sucesso na área dos relacionamentos. O primeiro tripé se chama Deus. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus, andar com Deus, me resolver na minha espiritualidade, porque há um vazio dentro de mim, do tamanho do próprio Deus. Logo, não vai ser drogas, nem dinheiro, nem religião, ninguém pode preencher o vazio que o próprio Deus causou em mim. Eu preciso entregar a vida a Deus. O vazio que há dentro de mim do tamanho do próprio Deus. Então o próprio Deus é o único que pode nos saciar. Então, para você poder amar, manifestar o amor tanto por si mesmo como pelo próximo, você tem que estar resolvido com Deus. Que a Bíblia fala que Deus é amor, que Deus amou a gente primeiro. Se você não tiver um contato com Deus para começar a aprender a se relacionar com gente, você não vai ter sucesso. Você tem que resolver as coisas de maneira hierárquica, de maneira sistemática. Não comece com o próximo e nem com si mesmo, comece com Deus. Por isso que diz que o primeiro mandamento é amar a Deus. O primeiro mandamento não é amar as pessoas, é amar a Deus. Porque se eu consigo botar Deus acima de tudo, eu vou conseguir colocar as pessoas do meu lado para amar a si mesmo e amar elas. Porém, você não vai conseguir amar o próximo e se conectar ao próximo se você não se ama a si mesmo. Sabe essa maneira que você se comporta com as pessoas? Faz uma avaliação, como é que você se comporta com as pessoas? Você é simpático? Você é parceiro? Como é que você é com as pessoas? Você gosta de estar com as pessoas? Você não gosta? Faz uma avaliação de você, como é que você é no relacionamento humano? Pois é, isso é a manifestação perfeita de como você trata a você mesmo. Se você odeia todo mundo, você tem a certeza, você se odeia. Se você tem inveja de todo mundo, você se auto-inveja. Se você acha que todo mundo vai te machucar um dia, você acha que você mesmo vai se machucar. Se você se afasta de todos, não tem relacionamento com ninguém, é porque você mesmo não se suporta e não consegue andar consigo. Existe aquela questão das bruxas, dos duendes e das fábulas e lendas. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais linda ou lindo do que eu? Aí o espelho aparece, tem vários, então como é que fez? Mas tem o cara que tem a autoestima alta. Existe alguém mais top do que eu? Mas muitos se acham horríveis, se acham terríveis. Tem pessoa que não se suporta. Tem pessoa que não consegue parar no sofá quieta, porque quando ela se depara consigo mesma, ela se odeia. A pior pessoa que pode existir na vida de alguém, muitas vezes, é ela mesma. Quando ela se depara consigo mesma, ela foge dela mesma. É como diria o profeta Jeremias: eu tentei fugir de mim, mas aonde eu ia, eu estava. Então, velho, se você tentar fugir de si, não vai ter como fugir de si mesmo, porque lá onde você fugir, vai estar você mesmo lá. Então, se você não se amar, se você não se achar legal, se você não celebrar a tua presença, se você não olhar no espelho e dizer, esse cara é top, eu amo você, você vai refletir todas as suas angústias e mágoas pessoais na vida dos outros, para manter o próximo como a si mesmo. Ou na outra versão, você irá amar ao próximo exatamente como você ama a si mesmo. Mas pastor,
como é que eu faço para me amar então, pastor? Beleza, tem Deus, aí tem eu, para depois o próximo. Como eu posso, pastor, me amar? Primeiro ponto, você pode colocar na sua aqui se você quiser. Aceite-se, aceite-se. A primeira coisa que você tem que fazer, querido e querida irmã, é você aceitar que Deus te fez com esse nariz, com essa bochecha, com essa estatura, com esse jeitão. É você aceitar que você nasceu negro, ou nasceu ruivo, ou nasceu loira, ou nasceu moreno, enfim, branco. Porque se você não se aceitar, você vai ser um Michael Jackson da tua geração, que é negro, mas se pinta de branco e aqui, ó, e dança já. Se tem alguém que foi mal resolvido em toda a sua história de identidade, foi alguém chamado Michael Jackson. O cara rejeitou a cor dele, o cara rejeitou o estilo dele e saiu dançando para trás. Mas pastor, ele foi um sucesso. Quem disse que sucesso define que você é um sucesso na tua identidade? Chorão do Charlie Brown Jr. morreu de overdose. Ué, não era um sucesso? Não postava frases, né? De alguém que pensava, de um pensador? Pois é, mas morreu de overdose. O que houve com aquele cara? Foi um sucesso com a banda, mas não foi um sucesso com ele mesmo. O Chorão do Charlie Brown não se encontrou. Tanto é verdade que outros morreram por causa dele. Então, queridos, você entender o seguinte: a primeira coisa é você se aceitar. Você tem que dizer: Deus, não curto muito esse meu nariz, posso fazer uma cirurgia, quem sabe, mas eu te glorifico. Eu me aceito como eu sou. Eu quero declarar ao Senhor, meu Deus, que o dia do meu aniversário, eu te glorifico, Senhor, pelo dia que eu nasci. Deus, eu te glorifico aonde foi que eu nasci, no seu hospital, Jesus diria, no estábulo. Eu te glorifico, Deus, pela cidade que eu vivo. Eu te glorifico, Deus, pela família que eu pertenço. Eu te glorifico da maneira que me criaste. Salmo vai dizer, Davi disse: Deus, eu te louvo, porque o Senhor teceu a minha pessoa com as suas próprias mãos. Você precisa se aceitar. Quando tu chega na igreja viva, ali vai estar escrito aqui: você é aceito, amado e transformado. Nós precisamos nos aceitar. O outro ponto, você precisa viver e glorificar a Deus pela família que você está. Você tem um sobrenome paterno e você tem um sobrenome materno. Você, querendo ou não, aquelas pessoas ali são teus pais, independente se estão vivos, estão mortos, ou você nunca viu ou não. Você quis Deus, pela sua permissividade, que você participasse dessa família. Quem sabe se foi adotado. Eu vejo tantas histórias entre pessoas que não sabem quem é o pai e quem é a mãe, que foram adotados no orfanato. Pessoas que foram encontradas na lata de lixo. Um bombeiro pega e adota como filho. Gente, terrível algumas histórias. Mas se Deus quis assim, diga: Deus, obrigado. Eu não entendo os teus caminhos com perfeição, mas se eu nasci nessa família, estive dessa maneira, é porque o Senhor quis. Você precisa valorizar a sua história. Valorize a sua história. Muitas pessoas não são resolvidas em sua identidade, elas querem esquecer o passado. Elas querem esquecer os complexos, os traumas, aquilo que acabou com a vida delas, aquilo que feriu elas. Mas eu te digo o seguinte: o passado, Deus quer que você use não como chapéu, para te deixar sempre: meu passado foi horrível. Não, Deus quer que você use o passado como tapete e como um professor. Você não pode olhar para o teu passado e dizer: poxa vida, não queria ter vivido isso. Quem é resolvido em identidade nunca diz isso. Tu quer ser resolvido em identidade, jamais olha para trás e diz: não deveria ter acontecido isso. Deveria. Foi certo que aconteceu? Quem sabe não. As pessoas agiram bem contigo, elas erraram? Certamente erraram. Quem sabe se fosse diferente da família? Gente, você tem que olhar para trás e dizer: Deus, obrigado, porque aquele passado lá se tornou meu professor. E eu nunca vou esquecer o que eu vivi lá atrás, para que o meu presente seja abençoado e o meu futuro seja próspero. Não faça do teu passado um chapéu que te deixa triste.
Pastor, professor, se tem algo que nos ensina nessa vida, são as cicatrizes da vida. Eu particularmente gosto de andar com pessoas que têm cicatrizes. Quando pessoas querem chegar na liderança e querem ser líderes, eu começo a analisar se a pessoa tem cicatriz, se ela já foi perseguida, se ela já foi rejeitada, se ela já foi mal amada, se ela já foi atacada, se ela já foi constrangida, frustrada, porque pessoas com cicatrizes, elas são as principais guerreiras da sociedade hoje. O próprio Jesus Cristo, quando ressuscitou, mostrou suas mãos e seus pés, dizendo: ei, eis aqui as minhas marcas de furo. Mas se Jesus olhasse para trás e dissesse: poxa, não devia ter passado por onde eu passei. Imagina Jesus olhando para trás dizendo: não devia ter ido para a cruz. Não, ele fala com todo orgulho: eu fui chicoteado, eu fui cuspido, eu fui crucificado, e tudo aquilo foi um plano de Deus para salvar a humanidade. Então você vai ter que também, para amar a si mesmo, você tem que celebrar aquilo que você tem de bom na sua vida. Celebre suas qualidades. Que qualidade você tem? Você não pode dizer para si mesmo: você não tem nenhuma qualidade. Alguma coisa você é bom. Celebre isso. Quando você identificar em você mesmo uma debilidade, um defeito, tenha paciência consigo mesmo naquilo que você não cresceu ainda. Relaxa um pouco, para de se cobrar demais. Muitas vezes eu atendo pessoas, queridos, que elas estiveram num lar, geralmente meninas, aonde o pai cobra toda hora: ó, tire 10, ó, você vá bem na prova da carteira, você tem que ver que seja a melhor funcionária. E a filha fica naquele negócio: tá bom, pai, eu vou ser a melhor, 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 eu vou ser a melhor. Aí ela chega: pai, não deu 10, tirei 9,7, o pai não quer 9,7, eu quero um 10. Aí aquela menina, ela vai crescer, vai ficar jovem, muitas vão virar líderes da sociedade, mas no primeiro erro que elas cometerem, elas vão entrar em depressão profunda, porque elas foram ensinadas que um ser humano não pode errar. Foram ensinadas por seus pais que errar não pode ser algo normal do ser humano. E quando elas erram, então, elas entram em uma profunda depressão, não conseguem se levantar, porque foi ensinado a elas que errar é totalmente desumano, quando, na verdade, o erro é algo pertencente à humanidade. Nós deveríamos ter ensinado para nossos pais que errar é normal. O que não pode ser normal é nós permanecer no erro deitados. Nós deveríamos, como pais, dizer: filho, não tem problema, tudo bem, tu cometeu um erro, mas bola para frente, levanta e anda, vai! Eu te perdoo, vai para cima, vai para os teus sonhos. Mas muitas vezes os pais ficam: tu errou, hein? Tu errou feio, hein? Você está errando todo esse tempo. Você me envergonha, você me decepciona, você é uma tragédia na família. E aquela pessoa fica enclausurada naquelas palavras de desafirmação. E quando elas erram, muitas se matam. Você sabe que os japoneses, os chineses e os coreanos se atiram de cima de apartamento se matando? É porque o pai japonês diz: você tem que fazer aula de piano, aula de violino, aula de inglês, você tem que ser o melhor matemático, você tem que ser o melhor corredor, você tem que ser o melhor lutador de kung fu, de karatê. Você tem que treinar 12 horas por dia violino. E na apresentação você tem que ser o melhor. Se você não for o melhor, você vai levar um laço em casa. Aí o japonês chega em casa, não aguenta mais expressões paternas. O que ele faz? Ele se atira no apartamento e se mata. Se suicida. Vocês querem saber por que é tanto suicídio lá no Japão? Por causa disso. Eles são os melhores, não são? Eles são os melhores em tudo, certo? Mas a maioria é porque os pais obrigam eles a serem os melhores. De 0 a 100%, 80% dos japoneses não querem ser aquilo que os pais mandaram eles ser. Mas eles foram por pressão familiar e aí acabam se suicidando. Portanto, querido que está aqui, cara, se você errar, velho, você está perdoado, vai para cima, levanta e anda. Não seja tão rígido consigo mesmo. Não seja tão perfeccionista com tuas próprias debilitações. Relaxa, cara. Se você errar, dê risada no teu erro, velho. Não importa se foi horrível ou não, tu vai corrigir depois, tu vai acertar depois. Mas, velho, olha para si mesmo, cara,
e se perdoa, dá um tempo para você mesmo. Quando foi que tu saiu consigo mesmo? Tomar um suco? Quando foi que tu teve um encontro com a tua própria pessoa debaixo de uma árvore? Quando foi que tu parou um pouco para tomar um ar e dizer: agora só estou eu e eu mesmo nesse momento? Já pensou? Essa nossa vida louca, esse sistema capitalista, que nós temos que nos formar, nós temos que estudar, nós temos que congregar, nós temos que amar, nós temos que. Às vezes você, de tanto que as pessoas te cobram, você não sabe mais nem quem é você, então é um Frankenstein, está todo desconfigurado emocionalmente, porque você faz tanta coisa, mas a única coisa que você não faz é amar a si mesmo. Como também é verdade que amar as pessoas acima de si mesmo também é um problema de identidade. Pastor, mas é que eu sou sacrificial, eu morro por meus filhos. Eu sei disso, mas quando você ama as pessoas muito acima de si mesmo, é porque você não se aceitou, é porque você ainda não conseguiu se auto-amar. Outro ponto, você deve se perdoar. Um dos maiores perdões que você vai receber, querido, não é de Deus e nem do próximo. Um dos maiores perdões que você pode receber é de você mesmo. Eu atendo pessoas toda semana e eu sempre consigo de vez em quando identificar pessoas que Deus perdoou, o pastor perdoou, a igreja perdoou, a família perdoou, mas ela mesma não consegue se perdoar por aquilo que ela fez. Quando na verdade, querido, se você não souber se perdoar, você vai entrar em algo chamado pressão para baixo, mais conhecido como depressão. Você vai entrar em algo chamado ansiedade, ânsia de não se perdoar. Vai entrar em algo chamado estresse, quando você é alongado elasticamente, que tu não aguenta mais viver consigo mesmo, até que uma hora você, de tanto não se perdoar, você solta a mão e se acerta a si mesmo. Se você não se perdoar por teus erros, o diabo vai fazer de você um cavalo para montar nesse ano. Nós vamos errar, queridos. Nós todos vamos errar em algum momento da nossa vida, e nós precisamos ir para frente perdoando a nós mesmos. Se nós não se perdoar, como nós vamos andar para frente? Não tem como, não tem como. Se tem alguém que precisa contar com você, você sabe, é você mesmo. Se tem alguém que precisa acreditar em ti, querido, é você mesmo. O cara que mais acredita em mim e nos meus projetos sou eu. Eles vão se levando os perseguidores, falando de mim, que não vai não sei o que, não sei o que. Eu falo com a minha mão, querido. Eu só sorrio aceno, porque a maior plateia com um pompom que está dizendo vai que tu consegue, sou eu mesmo. Eu torço por mim. E se eu torço por mim, pode todo o planeta dizer que não, mas eu me amo e eu torço por mim. A minha plateia sou eu. O estádio está cheio de Edsons. Amém? No meu estádio está cheio de Edson. O juiz é o Edson, os jogadores são o Edson. Jesus certa vez disse o seguinte: ei, vocês todos me abandonar, porque a palavra diz: ferirão o pastor e as ovelhas serão desarraigadas. Mas eu tenho o amor do Pai. Quem era o Pai? Ele mesmo. Eu e o Pai somos um. Você entende, querido, que se você acreditar em você, ninguém vai te derrubar? Olha para o teu lado e diga assim: você tem que acreditar em você mesmo. O mundo pode se levantar contra, mas se você se acredita em si mesmo, ninguém te derruba. Agora vamos para o nosso próximo ponto e último. Seja uma pessoa que sabe se relacionar em amor com outras pessoas. Boa parte da nossa identidade será moldada por pessoas.
Você gosta de quem se alegra com suas vitórias? Você gosta de ser consolado quando precisa de ajuda? Você gosta de ser alvo de piada e humilhação? Você gosta de ser julgado e condenado por seus erros? Você gosta de ser ouvido e compreendido? Pois é. Aqui nós vamos conversar um pouquinho mais. Quando as pessoas querem ser ouvidas, você ouve elas. Quando as pessoas precisam de um consolo, você consola ou você condena elas? Você fala mal das pessoas? Você tem celebrado as vitórias do teu próximo? Pois é, porque está escrito: façam aos outros o que você gostaria que elas fizessem com você. Gente, para você ter uma ideia, essas pessoas que estão andando ao teu redor, elas vão contribuir para que você tenha uma identidade resolvida. Eu vou dar alguns exemplos a você. Quando eu era júnior para adolescente, devia ter 9 a 10 anos, eu sempre gostava muito da educação física. Claro, todo mundo gosta, principalmente tinha futebol de dia lá, tinha vôlei, né? E eu sempre fui meio líder da turma. Quando tinha futebol, eu era o capitão. Quando tinha vôlei, eu era o líder. Eu era meio da ideia, né? E eu lembro que tinha uma professora minha de física. Ele devia ter 9 a 10 anos. Eu estava no time assim, jogando vôlei, certo? E daí, vai aqui, bola para lá, pancada para lá, saque lá, bloqueio aqui. E eu, vamos galera, vamos derrubar essa galera, vamos nos vencer. Vai, toca, vai, saca, vai. Nós ganhávamos quase todos os jogos de educação física. E um dia a professora jogou para mim assim: Edson, vem cá um pouco. Quero falar contigo, vem cá. Eu tenho observado contigo que tu é um grande líder. Você deveria investir nessa área em sua vida. Você viu como é que você consegue fazer as pessoas acreditarem no que tu acredita? E eu preciso falar isso, cara. Você viu como é que as pessoas compram a tua ideia? Você motiva e todo mundo vai. Invista nisso. Eu tinha 9 a 10 anos. Eu nunca mais esqueci daquilo, Dani. Aquilo foi uma espada cravada em mim. Eu falei, uau, que show. Eu recebi aquilo, eu recebi aquela palavra, aquilo entrou no meu espírito. Em outro momento, queridos, eu estava trabalhando na Cotripal e eu queria trocar de setor, queria mudar de setor, queria aumentar meu salário, como todo mundo faz, todo brasileiro é assim. Fui falar com o meu chefe, do RH, ele falou assim: Edson, eu percebi em você que você é um cara muito bom com fala, você é muito bom com relacionamento com pessoas, vaza daqui. Investe em algo com fala. Tu fala muito bem, cara. Tu é um cara que quando fala as pessoas escutam você. Velho, investe nisso. Então é isso aí. Gostei disso. Aquilo entrou no meu espírito. Outros momentos quando eu me converti, gente, várias pessoas diziam: Edson, não fique trabalhando muito em empresa que Deus quer que você seja pastor. Se vê claramente que é um pastor. Eu era trabalhador normal, ia na igreja, mas trabalhava na Cotripal, trabalhei na Troninho, trabalhei na Natur, trabalhei de servente de pedreiro, trabalhei de pintor, trabalhei em loja de videogame, trabalhei em loja de parabólica. Pensa que eu trabalhei bastante. Trabalhei muito. E aí trabalho para cuidar da os caras vão passando. Mas gente, o que acontece? O que eu fazia? Eu sempre tinha os meus discípulos. E os pastores falavam: ei, tu vai ser pastor, velho. Ei, tu vai se levantar da pastora. Mas por que eu ia? Não é que eu ia ser pastor, eu já era pastor. Gente, eu sempre tinha gente me seguindo. Rapaz, tem uma ideia, um dia, para ter uma ideia, cheguei na igreja uma vez, numa igreja que eu participava, e aí Deus falou para mim que era para parar de tomar coca por um tempo. E vendi um coca naquela igreja que não sei o que, né? Eu falei: gente, Deus falou comigo que eu era para tomar coca por um tempo. Todos os discípulos: você viu? Deus falou para ele que coca do diabo. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Né? E o pessoal: não iremos para mais coca. Eu sentava, gente, tomar meu suco, pegar meu suco Tampico, na época foi lançado Tampico, olhar todo mundo Tampico. Começou a dar uma falência nas vendas de refrigerante. Que o pastor chegou: gente, eu comecei a comprar mais suco aqui para vocês. Mas o que veio a ser isso, gente? Eu já estava me manifestando como pastor naquele tempo. Então, quando eu vejo os líderes de PG aqui na igreja, eu já consigo identificar quem vai ser pastor de longe já. Um pastor é aquele que tem gente que segue. Um pastor é aquele que tem gente que começa a receber seus ensinos. Um pastor, que tem chamada pastoral, ele vira um modelo que ele faz um negócio e todo mundo faz junto.
Ele vira para a direita e muda para a direita. Ele vira para a direita. Mas quando foi que Deus foi manifestando isso em mim? Foi quando pessoas diziam: ei, eu vejo em você um pastor cara, eu vejo em você um líder, eu vejo em você um grande pregador. E tudo isso entrou no meu espírito, e por causa dessas pessoas eu recebi aquilo. E hoje eu sou o que sou. Eu sou um pastor, sou pós-graduado em liderança, sou pregador. Tudo que falaram que eu seria, eu sou hoje. Muito mais que eles falaram, muito mais. Mas por quê? Porque um dia alguém disse, alguém foi um ferro na minha vida e começou a me moldar. Me moldar. Eu poderia falar inúmeras outras coisas aqui, gente, mas eu quero que você entenda o seguinte: comece a observar quem fala com você, quem anda com você, o que essas pessoas estão falando que você vai se tornar, que desce no teu coração como uma espada. Você vai entender, querido, se alguém fala algo que tu vai ser, que te perturba, não é de Deus. Quando Deus usa alguém, tu sente paz. Colossenses 3,15 diz: que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Você vai sentir paz, apesar de você pode, quem sabe, sentir medos. Não, mas acho que jamais eu vou ser isso. Tu vai ser, porque tais pessoas vão andar contigo e vão definir a tua identidade. Amém, queridos? Pode mais um para uma conclusão? Conclusão, então: com a ajuda de Deus e a busca por amor próprio, podemos ser um sucesso na matéria em pessoas.